Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos fiéis aqui do santuário, ainda temos bancos vazios, nós vamos pedir a Deus que mais pessoas venham preencher estes bancos. E uma palavra também a todos vocês, ternureiros. Alguém pediu que divulgássemos também a missa e sobretudo a homilia. É uma pequena mensagem. Meus queridos, hoje então é o domingo da parábola do rico tolo. O texto diz louco, tolo, é a mesma coisa. Bem, meus irmãos, é um tema muito presente na Bíblia e muito atual, sempre atual. Quantas vezes, bem, a homilia de hoje está neste livro. Aqui tem mais de 100 homilias, como Jesus no último lugar, comentando a vida simples, pobre, sóbria de Jesus. Eu acrescento muitos exemplos na história. O texto de São Paulo é muito claro. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que você, pobre, se torne rico. Rico de quê? Da sua riqueza? Não, rico da sua pobreza. Este livro tem um título, Na Contramão. Tudo o que Jesus diz está na contramão. Para o mundo, quem é o rico? O rico tem 3 características. Tem bens, não reparte com ninguém e deseja sempre ter mais bens. E quem é o pobre para o mundo? Aquele que não tem nada, não deseja grandes coisas, e aquele pouco que tem ainda reparte. É o contrário. Agora, isso quem é o rico? E quem é o pobre? O pobre, justamente para Jesus, é aquele que tem pouco ou não tem nada, mas não deseja grandes coisas, não deseja o supérfluo. Ele sabe repartir tudo o que tem. Agora, para o mundo, nós sabemos, o pobre, coitado, não tem nada, não deseja nada. Quem diz isso é São Crisóstomo. São João Crisóstomo, um grande sábio. E São Basílio é mais agressivo ainda. Ele diz: você que tem muitos bens, tantas fazendas em todo lugar, no Mato Grosso, em Roraima, em Rondônia, escuta, você roubou ou herdou? Isso é São Basílio. Não, eu herdei. E teu pai herdou ou roubou? Não, meu pai herdou de meu avô. Ele faz estes questionamentos. Bem, meus irmãos, como eu já disse no início da missa, o Evangelho não condena os ricos que têm bens de jeito nenhum. Aliás, Jesus, quando estava com fome, não ia nas favelas pedindo aqueles que não tinham nada. Ele ia procurar Zaqueu, Lázaro, Simão, e onde fazia algumas refeições um pouco mais abundantes. Meus irmãos, eu neste livro juntei muitos exemplos. Talvez um dos mais famosos está aqui, é no capítulo 4, diz assim: foi em 1938 que nos Estados Unidos, o país que se afirmou como o líder mundial, um dos maiores proprietários de imensas fortunas, apareceu nas primeiras páginas dos jornais. Era Mr. Kuchula, não sei que sobrenome é este. Mr. Kuchula, assim era conhecido,
No entanto, que ia perlustrando no seu gigantesco cofre, onde tinha pérolas, diamantes, ouro, ele ficou preso por ter disparado um dispositivo que fechou a porta. Vocês já pensaram? Procuraram onde? Alguém o pegou como refém para depois pedir uma fortuna para libertá-lo. E aguardaram, não encontraram este senhor Kuchula. Alguém desconfiou. Mas pode ser, não, é impossível, não pode ser que disparou algo e ele ficou preso. E não sei, depois de alguns dias, abriram o cofre e lá estava Mr. Kuchula. O ter destruiu o ser. O grande ter pode destruir o nosso ser. Bem, eu neste livro eu sempre cito o famoso Diógenes conversando com Alexandre Magno. Alexandre Magno, agora eu sou dono do mundo. E Diógenes, você, coitado, é o mais pobre. Você é escravo dos meus escravos. A famosa resposta: você é escravo dos meus escravos. Quem são os escravos? São os nossos vícios. Se a gente não domina os nossos vícios, somos as pessoas mais tristes. Bem, meus queridos, no início da missa, eu citei Dom Helder Câmara. É um bispo extraordinário. Ele diz: muitos ricos são tão pobres mesmo, porque só tem uma coisa, só tem dinheiro. Lembra quando falei um empresário norte-americano, o filho disse: papai, vamos brincar. Meu filho, não tenho tempo. Não tem tempo porque tem outras coisas. Não tenho tempo, meu filho. Você sabe, meu filho, que 1 hora minha vale $1.000. E o piazinho foi juntando e chegou a ter $1.000. E um dia disse: papai, vamos brincar. Meu filho, já te disse, papai está muito ocupado, não pode. E o filho: mas o senhor falou que $1.000? Mas eu tenho. Então aqui, pega, papai, vamos brincar, eu pago 1 hora. Isso não é lenda, não é invenção, aconteceu. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos então pedir a Deus que saibamos repartir o que temos. Não, como eu disse no início da missa, Jesus não excomunga nenhum rico, não afasta, não. Simplesmente Ele convida a repartir. Eu está aqui neste livro, coloquei os brasileiros em 5 categorias. Existem os miseráveis, não pobres, miseráveis, que perderam até a própria dignidade e autoestima. Existem os pobres, que têm o essencial, e mal conseguem viver. Existem os remediados, e também não só tem o útil e necessário, mas tem também o supérfluo, alguma coisa a mais. Agora existem os ricos que têm muito supérfluo, e o que tem o supérfluo pode se tornar insaciável, e aí vem o suicida. E a 5ª categoria é o que o Salmo 48, vão procurar o Salmo 48, diz assim, é a 3ª categoria, é a categoria, podemos dizer assim, mais triste. Ele tem e esbanja. São os opulentos, 5ª categoria. Lembram
aquele pobre Lázaro queria algumas migalhas, alguma coisa. Nada, nem isso não dava. Esses são os opulentos. E o documento de Puebla, documento que em 1979 os bispos reuniram, nos deixaram um documento. Puebla é uma cidade do México, onde eles se encontraram. Eles denunciam isso. A América Latina é o único continente católico. A maioria são católicos. Único. O Brasil, nós sabemos, era 99%, agora talvez os católicos chegam a 60%, em todo caso, talvez 70%. Agora, Paulo, acho que até mais do que 70%. Meus queridos fiéis, documento de Puebla, o que diz? Muitos com pouco e poucos com muito. Então nós vamos pedir isso a Deus, que todos saibam repartir. E às vezes as pessoas mais pobres, lembra aquela viúva que deu do necessário, colocou lá no cofre. É interessante conhecer o contexto, quando fala de não tocar a trombeta, quando a gente faz alguma coisa. Por quê? Ao lado do grande cofre do templo, havia o trombeteiro. Quando o ricaço chegava, jogava aquelas moedas, que fazia até um barulho lá, ele tocava, e todo mundo, quem é? Ah, aquele fulano, aquele fazendeiro rico, que bom que ele ajudou. Mas ninguém viu aquela viúva, que chegou com toda humildade, deixou cair 2 moedinhas, o texto diz que não valiam quase nada, e Jesus viu. Então vamos pedir a Deus que todos saibam repartir. Eu digo a vocês, meus queridos fiéis que estão aqui na missa, e vocês, queridos ternureiros, todo este santuário, este ambiente que nós temos, é pela ajuda de muitas pessoas, muitos pobres, diria pobres ou remediados, mas também pessoas mais ricas, né? Eu tenho um colega padre, que lá no Rio de Janeiro, também um missionário, que quando terminou a igreja, quis escrever: esta igreja foi construída com a bênção do bispo, as orações das freiras, o conselho dos ricos e as promessas dos políticos. Uma coisa mais importante, com o dinheirinho dos pobres. Bem, um pouco exagerado. Eu falava, Padre Alexandre, meu amigo, diz, mas você tem também? Teve também alguns ricos que ajudaram, mas os políticos só foi promessas. Bem, meus irmãos, paramos aqui. Eu gostaria então hoje de fazer uma proposta concreta. Falamos, vamos agora uma coisa concreta. O nosso santuário aqui, vocês, né, já ajudaram em 6 casas que foram feitas para pessoas necessitadas. Casas, o mínimo indispensável. A última foi uma casa pré-fabricada. Nós queremos assumir pessoas que às vezes o SUS não ajuda, e nós temos um caso concreto. Peço a vocês, peço também ternureiros de outras partes do Brasil, que ajudem quem puder. No mesmo Pix do santuário, nós vamos assumir juntos. Várias pessoas se prontificaram também a ajudar. O nosso irmão precisa de uma cirurgia urgente. E sabemos, o SUS não sempre pode atender a todos. É uma cirurgia que deve ter numa veia do cérebro. Meus irmãos, vamos assumir juntos. Eu sei que muitos de vocês também estão lutando. Até ontem encontrei pessoas até desempregadas, que precisam até de cestas básicas.
Mas, meus queridos irmãos, queridos ternureiros, vamos assumir este projeto. Ontem uma pessoa, um pequeno empresário, disse: não, eu vou arrumar, eu vou ver com outros empresários, nós vamos ajudar, 15 mil reais. Diz: não, mas deixe que eu vou avisar, porque tem muitas viúvas que podem dar 2 moedinhas. Eu sempre procurei, meus irmãos, como pároco, de valorizar todos. Às vezes tem igrejas que foram construídas por 2 ou 3 grandes ricaços. Tiramos o chapéu, agradecemos, mas todos devem participar. Pode ser só as 2 moedinhas da viúva. Vamos assumir juntos. E baixemos um momento a cabeça e vamos agradecer a Deus de estarmos aqui neste santuário, agradecer por tudo que recebemos, luzes, nova esperança, novo sentido da vida. Vamos pedir isso a Deus. Talvez durante a semana não temos às vezes nem momentos de silêncio, por isso nós sempre após a homilia fazemos um momento de silêncio. E diante de Deus vamos dizer: Senhor, que tudo que eu tenho também, que eu possa ter também as mãos furadas para repartir com os mais pobres. Queridos irmãos, vamos repetir esta frase de São Paulo. Vamos repetir. E também vocês, queridos ternureiros que estão acompanhando através das redes sociais, repitam conosco. Eu digo, vocês repetem. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós pobres nos tornássemos ricos. Não de sua riqueza, nós tornássemos ricos de sua pobreza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé.